agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, pedir ao Pai, pedir à espiritualidade amiga, que a gente possa se manter conectados, abrindo o nosso coração, os nossos pensamentos, para essa reflexão coletiva sobre o Evangelho de Jesus. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre, que assim seja. Bom, gente, vamos continuar o estudo então do livro, né? O Liberta-te do Mal, do Divaldo Joana. E hoje é o capítulo 25, que fala sobre fidelidade e testemunho. Então, o que Joana fala, né, nesse capítulo? Ela diz que a honra, a dignidade, o equilíbrio mental são sinais de uma maturidade espiritual. Então, toda vez que eu consigo ser digna, honrada, né, e manter um certo equilíbrio mental, quer dizer que a gente está fortalecendo essa maturidade, né? E ela diz, então, que quanto mais o indivíduo ele vive a vida de uma forma consciente e responsável em relações às atribulações da vida, mais maduro espiritualmente esse espírito é, né? O maior desafio, ela fala, né, e esse é um desafio que é sempre coletivo, que é o desafio de todos nós, né, é de poder evoluir. Eu que enxergo melhor de perto sem óculos. Por aqui. A idade é uma coisa, né? Mas enfim, né? Ela vira e fala, né, que a gente vive para a gente poder evoluir, para a gente crescer, para a gente se transformar, né? Por isso que nós estamos aqui. E aí ela diz então que todos esses modelos que a gente carrega, já teve de vida, né? Olhando para a história, a gente tem vários modelos de pessoas que foram honradas, foram dignas, apesar dos contextos bem complicados. Ela fala, olha, essas pessoas que se mantiveram fiéis, né, ao Evangelho, aquilo que elas aprenderam, são os modelos que todos nós temos hoje, né? E ela fala, e nós precisamos desses modelos, né, morais, porque eles mostram para a gente que é possível resistir, né? Que é possível lidar com a situação, com a realidade de uma forma diferente, né? Então ela diz que literalmente nós estamos no mesmo barco chamado Terra, e o desafio então de todos nós é o vencer a si mesmo, né? Então quando as pessoas falam, não sei o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, você está aqui para vencer a si. Esse é o desafio, é o principal e o básico de todos nós, né? E aí é impossível não lembrar, né, da angústia de Paulo de Tarso, quando está lá em Romanos, né, quando ele desabafa. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a angústia de Paulo de Tarso, que é a nossa angústia, né? Então, às vezes a gente sabe, né, que eu deveria agir de uma forma diferente, mas quando eu vi, eu já agi de um velho hábito, de uma velha forma. E aí isso nos causa angústia, né? E é sobre isso que esse capítulo trata. O capítulo se chama Fidelidade e Testemunho, né? E ele fala do quê? Da nossa imperfeição, né? Então o que a gente deve pensar? Que, como diria, né, Medrado, ele fala, olha, entenda, você foi criado imperfeito. Se Deus te quisesse perfeito, ele já tinha te feito assim. Ele te fez imperfeito para você ser imperfeito. E para você aprender a lidar com a tua própria imperfeição, aprender a se disciplinar, a se educar, a fazer boas escolhas, tomar boas decisões. E conforme você vai fazendo essas coisas, você vai se aperfeiçoando. Então nós não estamos prontos, né? Nós estamos num caminho visando um dia ser o melhor que a gente dá conta de ser, né? Então a meta nossa é evoluir o máximo que der. A gente ainda é muito pequeno para entender para onde a gente vai, né? E aí sempre que eu penso nessas questões, eu fico imaginando. Então meu filho tem 7 anos, se eu chegar para ele, tentar ensinar logaritmo e matriz, ele não vai entender. Nem eu entendo direito, mas vamos supor que entender se fosse tentar traduzir para ele. Ele não ia entender, porque ele tem 7 anos. Então existe uma série de conhecimentos, de verdades, de mundo, né, que ainda está muito além da nossa capacidade de compreensão, né? E ainda pensando então no nosso processo evolutivo, que nós vamos ser quando um dia a gente for da esfera crística, ninguém aqui tem como saber, entende? A gente entende aqui o nosso dia a dia, né? Mas um dia, meu filho, ele vai crescer, ele vai se deparar com esse conteúdo, né? Lá no ensino médio, né? Aí vai ser um pouco mais o desafio dele de compreender ou não, né?
Ou seja, nós vamos amadurecer e isso é uma questão inevitável. Né? Se não agora, daqui 10 mil anos, daqui 1 milhão de anos, daqui 10 milhões de anos, enfim, iremos amadurecer. E compreender esse processo de amadurecimento espiritual, né, é uma capacidade de compreender também as diferenças, que por ora são fundamentais. Né? Ou seja, o que esse capítulo ele fala? Muito a respeito de valores e de princípios. E aí eu estava pensando que é necessário diferenciar essas coisas, né? Porque são coisas bem diferentes. Então, por exemplo, os valores morais, eles mostram os conceitos internos, né, que nós carregamos na gente. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma roda de bate-papo sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, vamos pegar política, por exemplo, né, e todo mundo vai dar a opinião que pensa sobre a política. Cada um ia falar o que considera que seria justo diante desse contexto, entende? Quando a gente vê as divergências de pensamento, então para mim justiça seria justo se fosse dessa forma, o outro falaria, para mim seria justo se fosse desse outro jeito. Quando a gente vê essas divergências de pensamento, a gente está percebendo que cada ser humano tem um valor diferente sobre aquele tema, né? Então o valor seria a parte do todo, né? Então o que é justiça para mim pode não ser para uma outra pessoa, por exemplo, né? E essa carga, né, de referência interna que cada um tem funciona como um norte perante a vida. Então é uma cota de valores morais. Eu estava me lembrando, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aí essa pessoa vira para mim e fala a seguinte frase. Ele falou assim: eu sendo casado, se eu desejasse uma outra mulher mentalmente, mas eu não tivesse nenhuma ação para concretizar nada com essa mulher, eu não vejo isso como traição. Foi o que ele falou para mim. Aí eu me lembrei de uma outra pessoa que uma vez falou o seguinte, falou, eu não me permito pensar numa outra pessoa porque eu já me comprometi com uma. Esse é um outro pensamento. E aí eu me lembrei de um outro paciente meu que há muito tempo atrás virou para mim e falou assim, eu não acho errado eu dar uns beijinhos numa outra pessoa, mesmo sendo casado. E também não me importaria se ela também saísse com uma outra pessoa, porque assim, desde que não fizesse mais nada. Eu falei, ok, são 3 exemplos de fidelidade. Cada um carrega uma cota interna, entende? Ou seja, isso são os valores. E esses valores é o que definem os nossos comportamentos. Então, só que são valores totalmente diferentes, né, entre si. E aí o que acontece? Pensando nisso, todo mundo então tem a sua cota interna de conteúdos, de conceitos, né, sobre fidelidade, justiça, lealdade, bondade, respeito, fraternidade, entende? Então até onde a gente é capaz de ir, né? Esses são os valores morais. Já o princípio é diferente, o princípio é onde nós vamos chegar. Então, quando a gente fala princípio de justiça, né, aí a gente está falando da justiça inteira, que é uma justiça que a gente ainda não conhece. Tanto que a gente vê muito, né, às vezes, comentário das pessoas, quando falam, principalmente no aspecto religioso, né, as pessoas falam, mas será que Deus, isso é justo? Né, as pessoas às vezes se questionam, né, olha o que aconteceu, onde está a justiça nisso? Aí a gente pensa, mas se está acontecendo, há uma razão. Desconhecida para a gente, porque a gente é pequeno, mas há uma visão muito mais ampla, muito mais complexa de quem é maior, de quem. Então, a forma que os nossos mentores veem a nossa vida é muito diferente da forma que a gente vê a nossa vida, entende? E aí eu fico imaginando como Jesus vê, né? Ou seja, qual que é o princípio de Jesus de amor, de bondade, de lealdade, de fidelidade? É muito diferente do nosso, né? Então, pensando, né, quando a gente estuda o Evangelho, né, a gente tem a chance de ver no comportamento de Jesus a expressão fiel de princípios morais, princípios. Ele não tinha valores, ele tinha princípios. E é por isso que ele chocou tanto. Então ele chegou numa época, né, mais de 2000 anos atrás, numa sociedade que tinha conceitos morais valores morais muito ainda limitados. E aí ele chega com um princípio inteiro. Ele chocou toda aquela humanidade, entende? Então uma coisa é o que eu carrego de conceito, vivência sobre bondade. Outra coisa é o que é a bondade. E assim para o amor, por exemplo, né? Então uma coisa é o que eu acho, entendo ou sinto, que eu digo que é amor, né? Outra coisa é o amor que Jesus sente por nós ou o amor que Deus sente por nós. Percebe? Então existe uma escala, né? E aí é impossível pensar nessas coisas e não me lembrar, não sei se vocês viram ou não o seriado The Chosen, Os Escolhidos, que tem na Netflix, né? Quem não assistiu, assista. Ou seja, quem não tem Netflix, tem um aplicativo do The Chosen que é gratuito.
dá para passar no PC, no computador, no celular, e eu não estou fazendo o jabá do The Chosen, né? Ou seja, é porque realmente ele é muito lindo. Ele faz a gente se conectar de uma forma emocional, sentida, sentimentos com o Evangelho. Então, assim, faz a gente entrar leva a gente, porque eles refilmaram, né? Fizeram uma passagem numa ordem, como um filme mesmo, então é tudo sequenciado, de todas as passagens bíblicas que tem, de tudo que a gente já leu sobre a vida de Jesus. E quando a gente vê aquilo, a gente humaniza, principalmente os discípulos dele, e a gente humaniza o próprio Cristo, né? Só que é um humanizar assim, enxerga claramente a grandeza espiritual dele. Então realmente é um seriado que vale muito a pena. Mas eu lembro que estava escrevendo, né, estudando para falar hoje, né? E aí o que acontece? Tem uma cena, né, de um episódio da 4ª temporada, né, ou seja, que Jesus e os discípulos, eles estão saindo, né, da cidade deles, de Cafarnaum, e estão indo a pé à casa de Lázaro, né, que ficava em Betânia, uma outra cidade. E o povo andava, né, então eram muitas e muitas estradas de terra, e eles andavam, e aquele sol escaldante, aquele lugar árido, e eles andando, aquelas roupas quentes, enfim, né. Só que, na época, eles eram dominados, né, pelos romanos. Então, os romanos cuidavam de toda aquela região e eles tinham que se submeter às vontades romanas, né. E uma das regras romanas era que se um grupo de soldados romanos visse um grupo de judeus e resolvesse falar para eles, vocês vão carregar as nossas coisas, né, eles eram obrigados a carregar por 1,6 km, né, ou seja, então tinham que parar tudo o que estavam fazendo, catar o escudo do soldado, o capacete do soldado, aquelas fardas, aquele mochilona pesada deles, e ter que caminhar por 1,5 km quase, né, ou seja, porque o soldado romano queria que fosse assim, e assim era. E aí então eles estavam indo, o grupinho, né, para Betânia, e vinha vindo um grupo de romanos, pequeno. Aí eles olham e falam assim, vocês judeus, vocês vão carregar, né, tá aqui, top, leva. Aí eles começaram a azucrinar, a forma que eles colocam o capacete nos judeus, né, era de um jeito para humilhar, para diminuir, para denegrir a imagem deles, né. E claro, todos eles se sentem profundamente ofendidos, menos Jesus, que só olha, fica em silêncio, né. Jesus também colocaram o capacete nele, ele catou um escudo, catou uma mochilona e foi andando. E aí eles eram obrigados a deixar as coisas deles no chão e seguir. Então imagine só que a gente está indo para Salto, aí chega um grupo de pessoas e fala, não, vocês vão levar as nossas coisas até Sorocaba, né. E aí você larga tudo e tem que ir, depois tem que voltar para continuar o seu trajeto. Era mais ou menos assim. E aí, conforme eles vão andando, né, os discípulos eles vão mostrando, né, como eles estão se sentindo assim, quando eles estão bravos, né, então eles falam, isso é injusto, isso é errado, né, ou seja, eu estou me sentindo humilhado, entre eles ali conversando, e os soldados ali tirando sarro, diminuindo, ou seja, rebaixando e criando uma situação bem desagradável, né, e Jesus ali em silêncio. Quando eles chegam nesse ponto de 1,6 km, né, aí os soldados romanos falam, pronto, judeus, vocês já fizeram a sua parte, pode ir embora. Aí Jesus continua andando, carregando tudo em silêncio. Aí o soldado vira e fala, ei, você, para Jesus, né? Ou seja, pare, né? Você já andou o que você tinha que andar, solta as coisas. Aí Jesus olha para ele, né? E aí todos os discípulos estão olhando, aí Jesus olha e fala, escuta, vocês não vão andar até aquele morro, lá que não é o posto romano, vocês não estão indo para aquela direção? Aí ele falou, sim. Ele falou, então, a gente leva para vocês. Aí os soldados ficam olhando e falam, não, mas vocês não são obrigados. Aí Jesus vira e fala, nós não somos obrigados, nós seguimos as leis, mas na lei não tem nada contra a pessoa querer fazer de bom grado, né? Fazer porque quer fazer, então não tem problema, eu levo para vocês. Aí ele olha para os discípulos e fala, vamos gente, vamos ajudar os soldados romanos, né? Aí os soldados romanos ficam naquela situação sem graça, né? Só que eles ficaram chocados com a atitude de Jesus, porque eles não esperavam esse gesto de gentileza depois de tanto ataque, depois de tanta humilhação. Eles não esperavam um gesto de bondade, de consideração, de fraternidade, dentro daquele cenário que tinha sido um cenário violento. E aí então, alguns discípulos entenderam, se silenciaram pela cena, né? Uma cena muito bonita, eles abaixam a cabeça, eles entendem que eles estão diante de um grande aprendizado. Outros se sentiram revoltados, né? Ficaram meio assim, tipo, por que Jesus está fazendo isso, né? A incompreensão humana que é a nossa situação. E aí eles caminham, só que nesse caminho os soldados começam, um vai lá, tira o capacete que tinha colocado, eles ficam em silêncio, aí ele vira para um judeu e fala, não, deixa que eu carrego isso aqui, e vão andando junto. Aí percebe o quê? Que uma postura mudou todo um grupo.
Aí, essa situação, claro, é uma situação, não sei se criada, se real, porque não tem nenhuma passagem disso na Bíblia, né? Mas eu imagino que devia acontecer com muita frequência, porque Jesus era assim, né? Então, assim, ele sempre foi muito diferente de tudo que a gente estava acostumado ou da forma que a gente enxerga a vida, né? Então, o que acontece? Né? Esse pequeno trecho, né, que é um pequeno episódio, uma partezinha de um episódio, né? Ele mostra como que Jesus ele existia, vivia dentro de princípios em todo momento que ele estava, né? E Joana, ela chama a gente para refletir sobre isso, né? Ela afirma, né, que todas as atitudes que nós temos no nosso dia a dia passam pelo crivo da nossa razão, todas. Então, quando você vai falar com alguém, quando você chega em algum lugar, quando você reage a uma situação, todos esses movimentos, eles passaram pela minha razão, pela razão de vocês, né? E aí a benfeitora, então, ela orienta para que a gente esteja atento a isso. Ela fala, né? Não se desvirtue da rota do amadurecimento espiritual, né? Ela fala, vocês vão ter contato, né, com toda a bagunça e com toda a diferença moral, né, de valores morais das mais variadas possíveis, né? Pensando que a gente vive no Brasil, né, isso aí já diz muito, né? A gente vive isso mesmo o tempo todo, né? Então a gente, para todo lado que a gente olha, a gente vê um caos de deturpação ou de decadência moral. E muitas vezes a gente vê que as pessoas estão vivendo situações que pra gente, a gente olha e fala assim, nossa, isso é meio louco, né? E é só que assim, para as pessoas isso é natural, é o normal, né? Muitas vezes o errado é passado como certo, né? E aí a gente vai tentando, né? Ou ainda comportamentos que são doentios são exaltados como se fossem coisas bonitas ou fantásticas ou exemplares. Então, individualmente, a gente tem contato com tudo isso. Mas a gente também tem contato com pessoas que fazem o correto, de uma forma simples, de uma forma natural. Então, essa escolha de modelos é uma escolha pessoal. E a escolha de como eu vou reagir quando essa loucura toda está perto de mim também é uma escolha pessoal. E é sobre isso que ela fala, fidelidade e testemunho, né? Então, o que Joana pede? Que a gente seja fiel àquilo que a gente já aprendeu, né? Do Evangelho, que a gente já aprendeu do Espiritismo, né? O que a gente já aprendeu, ou seja, fiel àquilo que faz sentido para a gente. Fiel àquilo que a gente já começa a compreender como que houve um pequeno aperfeiçoamento do nosso valor moral. Então, eu tenho que ser fiel ao conceito que hoje eu carrego de respeito, de tolerância, de perdão, de paciência, de humildade, de bondade, de justiça, entende? Ela fala, mesmo que ao teu redor seja o contrário. E aí ela diz, quando você é fiel e ao teu redor, tudo ao teu redor é o contrário, aí você está dando testemunho. E aí ela diz que o que falta nos dias de hoje são testemunhos, né? Ela fala o seguinte, é natural, né, que se enganem e que se estabeleçam ligações perigosas, que realizem atos que não são recomendáveis, do tipo, é natural, mas logo que se apercebam dos mesmos, retomem as rédeas do seu comportamento saudável e recomecem do ponto em que se detiveram, refazendo a conduta e restaurando a paz interior que deve permanecer em qualquer situação. Lendo esse parágrafo, né, que está aqui na página 170, a gente percebe o quê? Ninguém espera da gente que a gente não erre, que a gente não fale, que a gente não caia, que a gente não derrape, que a gente não escorregue. Ninguém está esperando isso. Eles sabem que é natural que isso vai acontecer. O que ela diz é, quando você perceber que isso aconteceu, volta para o seu caminho. Retorna, entende? Ou seja, se reerga, né, da posição de onde você está e continue. Não se condene pela queda que teve. Entenda que são essas quedas que estão fortalecendo o teu senso, o teu norte para onde você quer ir, né? Ou seja, a responsabilidade e o acolhimento das nossas falhas, né, não é fora. Então eu não tenho que necessariamente ficar me retratando para os outros, ou assumindo, olha, eu errei, olha o que eu fiz, olha... Não, é um movimento interno, de transformação dentro da gente, né? Quando eu tomo a consciência, por exemplo, de que certos pensamentos que eu penso não são coerentes com os princípios morais, eu tenho que me esforçar para não pensar mais esses pensamentos, não permitir que isso vive dentro de mim. A mesma coisa com sentimentos, com hábitos,
condicionamentos, né? E na maioria das vezes a gente só percebe essa incoerência dentro desses comportamentos falhos no dia a dia, né? Justamente porque a gente está falhando, né? Então eu só percebo que, poxa vida, né? Eu não devo mais, sei lá, ser injusta, né? Fui injusta numa situação, eu percebi, então pera, vou me retratar em mim, né? Vou realinhar a minha rota e isso vai fortalecer em mim o meu desejo de não ser injusta naquela situação. Isso é o crescimento, né? Então Joana, ela nos pede para que a gente continue a buscar as referências do Evangelho através dos bons modelos que nós temos próximos a nós. E a gente sempre houve bons modelos, né? E sempre vão haver, né? Então, por exemplo, se a gente pode utilizar modelos como Chico Xavier, né? Quantas passagens, né? E quantas passagens que a gente tem acesso, né? Da vivência do Chico ali, de bondade, né? Eu sempre me lembro aquela que é muito famosa, vocês devem conhecer também, quando roubaram, né, o terno dele, ele só tinha um terno, né, um terno e uma calça de terno. Aí ele lavou, estava pendurado no varal, e veio um cara e levou o terno embora, né? E aí ele fica desesperado, porque ele usava, imagina, na década de 40, 50, os homens usavam, era a roupa que eles tinham, né? Então tinha que ter uma apresentação, né? E aí Chico fica desesperado e aí Emmanuel aparece e fala, corre Chico, leva a calça, né? Ele levou só a blusa, entrega tudo, né? Aí Chico fica, né, aquela coisa tipo, como assim, né? Mas ele foi e entregou, né? Então assim, você quer ficar com o meu terno, leva, entende? Ou seja, leva inteiro, você não vai usar só a parte de cima, você tem que ter a calça para acompanhar, né? Então assim, quem da gente faria isso, né? Mas esse é o modelo, essa é a ideia, é o desapego. Dizem que quando São Francisco, já no final da vida dele, ele estava muito angustiado, porque toda a forma, toda a filosofia, né, dentro da tradição católica que ele havia construído, ele via que as pessoas estavam meio que deturpando, né? E ele é o exemplo de humildade máxima que a gente possa imaginar, assim, ninguém, acho que foi mais humilde do que São Francisco, né? Exceto Jesus, claro. E aí o que acontece? Ele vai conversar então, né, com o grande apoio dele, né? E aí ela chega para ele, né, Clara chega para ele e fala, né, fala assim, olha, você já parou para pensar que o evangelho que você, a forma que você vê o evangelho e tudo que você desenvolveu através do seu pensamento, da sua capacidade de reflexão, não é teu, é de Jesus, entrega. Aí ele parou, ele fala assim, é verdade, era o último apego que ele tinha, era com a teoria. Ele amava tanto Jesus, amava tanto, né, o evangelho de Jesus, que ele não havia se percebido que ele havia se apegado a esse evangelho. Aí ele fala, é verdade, não é meu. O que os outros vão fazer com isso é dos outros. O importante é o evangelho que eu carrego aqui dentro. Aí foi o último grande desapego que ele passou, né? E às vezes a gente entra nesse movimento, a gente vê coisas, vídeos, falas, e a gente se infla, né? Eu tenho que ir lá brigar, eu tenho que brigar pelo justo, e aí Joana vira e fala, olha, não faça isso. A ideia não é lá fora, é dentro. Acalme o teu coração. No mundo de ansiedades, de desesperos, de raivas, o que falta é paz, o que falta é calma. E é nisso que a gente deve focar, né? Todo mundo, né, eu tenho certeza que já conheceu, né, alguém que era sábio, né? Ou seja, tenho certeza que você já deve ter tido contato com alguém e vocês falam assim, nossa, né, pessoa tão simples, tão fantástica, né? Ou seja, como que a gente aprende com essas coisas, né? E eu me recordo, né, porque a gente tem as referências famosas como Chico, Divaldo, Irmã Dulce e tantas outras pessoas, mas também tem esses anônimos que são extremamente sábios, que servem também para a gente de modelo, né? E eu me lembro, né, que na minha graduação, num dos estágios que eu fiz foi num hospital público, né, lá em Franca, né, que é onde eu me formei, e lá tinha uma senhora, na época ela tinha né, eu tinha 26, eu achava que ela era senhora, tinha uns 40 e poucos anos, né, hoje eu sou a senhora, que eu estou nos 40 e poucos anos, mas enfim, né, a gente amadurece, graças a Deus. E aí o que acontece? Ela foi buscar um auxílio psicológico, né, para ela e para a filha dela na época, que tinha 11 anos, né. A situação, né, eu atendi então ela, que era a mãe, e uma colega minha atendia a menina, sob uma supervisão de uma professora muito bacana, né. E essa moça, essa senhora, né, ela passava por algumas dificuldades financeiras e sempre foi. Ela tinha uma vida assim, ela tinha muitas dificuldades financeiras e ela tinha tido já uma vida muito difícil, né. Ela era muito simples, ela tinha pouco estudo, né, ela trabalhava muito, se esforçava muito e tinha passado por vários tipos de carência a vida inteira, né. E aí, num determinado momento da vida dela, ela tinha casado e tinha tido 4 filhos. Essa menina, na época de 11 anos, era a mais nova.
E aí ela falando para mim, né? Ela falou assim, olha, um pouco antes de eu engravidar dela, eu havia me separado do meu marido, né? A gente já havia brigado, ele já estava indo para um caminho de alcoolismo, era uma relação muito difícil. E aí depois a gente acabou fazendo as pazes e nessa de fazer as pazes eu engravidei. Foi uma gestação complicada, ela falou, passei muito mal, fui muitas vezes internada e tal. E quando a bebê nasceu com uma saúde muito frágil. Tanto que antes de 1 ano a menina já tinha tido 4 pneumonias. Né? Então ela tinha uma saúde realmente muito frágil. E até que, num determinado momento, quando a menina tinha quase 1 ano, um médico fez alguns exames a mais e descobriu que a menina era soropositiva. Aí foi quando ela descobriu que ela era soropositiva. Aí que ela descobriu que o marido era soropositivo. Entende? Ou seja, aí mudou toda a vida dela. Então ela falou assim, a minha filha, ela entrou no tratamento com um coquetel, né, muito cedo. Ela falou, eu também uso o coquetel, né? Ela falou assim, porque, enfim, tive muitos problemas de imunidade e tudo mais, tenho que me tratar. Só que agora assim, a minha filha está com 11 anos e ela está começando a achar um carinho, um menininho bonitinho, né? Tá começando a virar uma mocinha. E ela começou a me perguntar, mãe, por que eu tomo tantos remédios? Ela falou, então está na hora de eu contar para minha filha que ela é soropositiva e eu não sei como vai ser isso. Né? Então, foi por isso que ela procurou a gente. Aí ela me virou e eu perguntei, né? E o pai? Ela falou, então, depois que eu soube que ele era soropositivo, a gente se separou, mandei ele embora, fiquei muito chateada, minha vida ruiu. Só que depois de uns anos, ela falou assim, quando essa menina estava com 11, acho que quando ela estava com uns 9 para 10 anos, ele apareceu. Aí ela virou e falou assim, então, ele apareceu com soropositivo, com hepatite C, viciado em crack e alcoólatra. Aí ela virou e falou assim, e aí o que me tocou, gente, conversando com ela, não é toda essa história, que essa história, infelizmente, a mais comum que existe, infelizmente, o que me tocou era a forma que ela falava dele. Ela não tinha mais raiva dele. Aí ela virou e falou assim, olha, hoje eu vejo ele, ela contava, né, como se ele fosse um irmão mais novo. Eu entendo que ele se perdeu muito na vida dele, e ele não tem para onde ir, ele não tem a quem recorrer. Ela falou, e o que me incomoda é que todo mundo me ataca do tipo, como que você está ajudando ele? Esse cara ele não presta, isso que é o que a gente faz, né? Ou seja, ser humano sendo humano, né? E ela falava, então, algo aqui dentro me diz que eu não posso abandonar ele. Ela falou, eu sei que todo mundo me condena, mas sim, eu ajudo. Eu realmente não tenho raiva dele. Eu aprendi a perdoá-lo nesses anos todos, porque apesar de tudo, eu tenho a minha filha. Eu amo muito minha filha. E foi graças a ele que eu tenho essa filha. E eu não vou deixar ele na mão. Eu fico olhando essa situação e falo, gente, ela não tem a mínima noção do exemplo de perdão que ela foi na minha vida. E uma pessoa simples, anônima, ninguém sabe quem ela é. Entende? Só eu sei quem ela é. Né? Então, assim, várias pessoas, às vezes a gente conhece na vida, que traz, às vezes, um exemplo ou outro de honestidade, de integridade, de bondade, de respeito. A gente olha e fala, caramba, é possível. Entende? Então a gente não precisa só se espelhar, porque quando às vezes a gente olha, né, não sei vocês, mas eu olho e falo, caramba, Jesus está tão longe, né? Eu olho e falo, Chico está tão longe, né? Eu falo assim, gente, eu me sinto tão pequeno, falar, parece que não tem ninguém aqui do meio igual a mim que possa. Aí de repente eu encontro alguém e falo, nossa, pode, é possível, vamos lá. Manter a perseverança, o desejo de realmente querer mudar e não sucumbir, que é o que a maioria das pessoas, infelizmente, fazem. A gente vai falar, não sei vocês, mas eu converso com muita gente, acabo ouvindo muitas vezes essa fala, tipo, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Aí eu falo, então, porque você tem que ser íntegro aos seus valores, à tua natureza, ao que você acredita. E é esse movimento que é o testemunho, que Joana pede nesse capítulo, né? Enfim, né? Se a gente for puxar na memória, a gente vai ver que tem mas muitas pessoas em exemplos que a gente já soube, ou pela mídia, ou que a gente conheceu, que são pessoas que estão vivendo o Evangelho e às vezes nem percebem que estão vivendo esse Evangelho, né? E essas pessoas são modelos para a gente também. Então a questão é, como que a gente lida ou reage quando as dificuldades da vida chegam, né? A gente é um modelo para outras pessoas nessa hora, né? Ou a gente é fiel àquilo que a gente aprendeu? Como que a gente reage, né, diante de injustiças, de ataques, de agressões, quando essas chegam até a gente? A gente consegue ser um modelo para outras pessoas, agindo de um jeito pacífico, como Jesus pede, né? Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, leve a paz, né? Ou a gente consegue ser fiel ao que a gente aprende?
Como que a gente lida com as dores, né? A dor da morte, da doença, de perdas, de mudanças, quando a gente não quer essas mudanças, né? A gente é um modelo, a gente consegue ser fiel ao que a gente aprendeu, né? Então o Evangelho de Jesus, como a gente aprende nesse capítulo, ele não é para momentos de repetição mental ou por narrativas, né? No seriado, Jesus realmente, ele é bem crítico, né, com os fariseus, né, os judeus que ficavam lá repetindo, né, as falas e sabiam tudo. Então, eles começavam uma oração, todo mundo falava a mesma oração, e não era uma oração assim, tipo um Pai Nosso simples, era uma oração complexa, que ficava por 10 minutos falando, você fala, gente, como que eles gravavam tudo isso, né? Mas enfim, eles gravavam, e Jesus falava, escuta, não é o que sai da sua boca, é o que sai do seu coração, né? E aí eles achavam que era uma blasfêmia, um absurdo que ele estava falando isso, mas ele estava certo, né? Hoje a gente sabe disso, né? Então o Evangelho de Jesus não é essa questão da repetição. O Evangelho de Jesus, ele é para o dia a dia, para os momentos, e da hora que a gente acorda, numa segunda-feira, para o que acontece numa terça de manhã, numa quarta, final do dia, para todos os dias, né? Esse Jesus é o testemunho vivo do Evangelho, né? Ele nos mostrou na prática que é possível ser humilde, né? Mesmo quando exaltado, né? Quando ele entra, né, na Páscoa, que ele entra lá, todo mundo exaltando ele foi humilde, né? A gente aprende com ele a humildade. E ele também ensinou a gente a morrer com honra e com dignidade, né? Mesmo diante de toda a violência que ele passou, né? De forma injusta. Então o convite que Joana pede nesse capítulo é para que a gente seja a diferença no nosso dia a dia, para ser a diferença no meio de pessoas que estão iguais, mesmo que isso nos cause dor. E esse é um ponto importante. Todos os apóstolos, exceto João, que morreu de velhice, todos os outros 11, e depois os outros que vieram, né, os discípulos e os apóstolos que vieram depois, como Paulo de Tarso, por exemplo, todos eles tiveram mortes extremamente violentas. Mas extremamente. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque ele pediu, ele falou, não sou digno de ser crucificado como Jesus, me crucifique o contrário. Entende? Atenderam o pedido dele. Outros foram cortados ao meio vivo, outros foram mortos por apedrejamento e paulada, outros morreram por óleo quente. Imagina o que é morrer, gente, coisas assim horríveis, que você fala assim, credo, graças a Deus a gente está em 2025, né? Mas todos foram, né, extremamente humilhados, agredidos de forma violenta por defenderem o ideal, deram testemunhos por serem fiéis ao que eles acreditavam. Então o que Joana diz? Que isso vai acontecer com a gente. Ela fala, só que não dessa forma, né? Não precisa ser agredido fisicamente, mas a gente vai sentir a dor da humilhação, da chacota, do desdém, do descaso, da ridicularização, às vezes da exclusão, né? Ou seja, então, de apontamentos, julgamentos, né? De falas ácidas. Aí ela fala, é nessas horas que a gente tem que dar testemunho e se manter fiel, né? Então, ela diz, todos aqueles que desejam agir dentro do bem vão ser atacados de alguma forma. E aí Joana pede para que a gente lembre do pedido de Jesus de não tema, porque essas coisas não são. O que realmente importa não é desse mundo, e essas coisas elas passam. Não tema esses momentos de dor, né? Porque toda dor é passageira. Toda dor é testemunho de nobreza nesse sentido de dor, tá? Testemunho de nobreza, de dignidade, de maturidade, de uma alma que está evoluindo, que está amadurecendo, né? Para sair de valores morais para viver princípios morais, que esse é o nosso norte. Então, manter a retidão na consciência é expressar essa fidelidade naquilo que verdadeiramente a gente aprendeu. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, qualquer coisa fora disso é ilusão, né? E aí eu até separei aqui os dois últimos parágrafos que ela fala desse capítulo para vocês. Ela diz assim: nunca olhes para trás porque te apontam erros, mantendo a tua consciência no dever, sem relutar nem se justificar. Ou seja, né? Então assim, mantenha sua consciência, não perca seu tempo de ficar se justificando a amigos, desconhecidos e adversários. Não justifique a tua paz, não justifique por que você está centrado, você não tem que convencer ninguém, isso é por você, ela fala. E aí ela continua, né? Porque o campo, esse campo, ele pertence ao Jesus, né? E é o mestre que vai te retirar deste campo de confrontos, de atritos, quando lhe aprouver. Enquanto isso não ocorrer, trabalha, suando e chorando talvez, mas internamente sorrindo,
com a incomparável alegria de lhe ser fiel, de ser fiel a Jesus até o fim. Como foi o apóstolo dos gentios, que começa citando Paulo aqui, né? E muitos outros que seguiram o exemplo. Porque um dia chegará que, aureolado de paz e alegria, despertarás além do corpo, encontrando o Senhor da vinha de braços abertos aguardando por ti. Esse é o nosso foco, entende? Ou seja, então a ideia desse capítulo é manter a gente esperançoso num caminho de retidão, né? Então eu falei que era quando eu vi o capítulo, eu falei, ai, que difícil falar disso, né? Veja, mas é um capítulo muito bonito. Se vocês tiverem a oportunidade de ler alguma hora, fica a sugestão, né? E é pra gente pensar junto, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha para falar hoje para vocês. E desculpa, eu passei 7 minutos do horário, perdão, né? Mas, então vamos lá, fechando os nossos olhos. Obrigada, Deus, por estarmos vivos. Obrigada por estarmos em grupo. Obrigada pelo nosso mentor, por toda a família espiritual, por todos os amigos espirituais que emanam diariamente energias de ânimo, de coragem, de força. Que a gente possa, no meio desse turbilhão da vida, se conectar a essas energias boas, para que a gente mantenha acesa no nosso coração essa chama do bem, do Evangelho, convictos de que estamos tomando uma boa decisão ao seguir Jesus. Que a gente possa, nessa semana, manter esse Evangelho na nossa mente, no nosso coração, e que possamos ajudar a quem estiver ao nosso lado, modificar um pouquinho que seja a realidade que chega para a gente tão dura, que a gente possa transmitir o pouco que a gente conhece. Que assim seja, graças a Deus. A gente desculpa a ausência de música hoje, mas